O administrador é o canivete suíço das empresas, na minha opinião. Oi, gente! Episódio novo no ar. E como você já viu no título, vamos falar de gestão e negócios. Dizem que é a área que dá dinheiro, será? Se você está interessado, fica aqui com a gente que a gente vai descobrir quais são as áreas, né, dentro dessas duas grandes áreas. Já vai compartilhando esse vídeo, deixa o teu like, ativa o sininho, segue a gente nas redes sociais, @LaVemOEnem, a gente vai estar lá te esperando, tá? Para compartilhar experiências profissionais, convidamos Suelen Pinto, que é administradora, mestre em gestão de marketing, com larga experiência de mercado nos setores bancário, securitário e de consultoria. Mais de 11 anos de experiência na docência do ensino superior, com cursos de graduação e pós-graduação também. Atua como consultora, palestrante e coordenadora dos cursos superiores de administração, gestão comercial e gestão de recursos humanos do Centro Universitário Uniesp, nosso parceiro. Aqui também com a gente está Franklin Siqueira Campos. Olha só, ele já está aqui nas palminhas. Formado em administração de empresas e análise de sistemas, pós-graduado em gestão de pessoas e empresas, 29 anos de experiência com sólida atuação em organizações multinacionais e de grande porte nas áreas de TI, Facilities, é isso? Facilities, financeira, segurança empresarial, segurança do trabalho, meio ambiente, qualidade e gestão hospitalar, atuando também na organização de processos, formação de times multidisciplinares e de alta performance. Minha gente, tem que respeitar, viu, que o currículo de vocês é gigantesco. Eu até parei aqui para ver se era isso mesmo que eu estava vendo. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. É uma satisfação estar aqui. Ai, que coisa boa pra gente também. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Como foi que vocês se descobriram nessa área de gestão? Porque assim, quando a gente pergunta para uma criança o que a criança quer ser, né? Dificilmente ela vai dizer, não, quero trabalhar com negócios. Quero fazer gestão. Como foi que vocês se descobriram, assim, individualmente falando? Primeiras damas. Claro. Okay. Eu, na verdade, fazia 2 cursos, design de interiores e administração, e aí chegou um momento que eu precisei escolher. Eu confesso que eu tive dúvidas no momento da escolha, a gente acaba escolhendo muito jovem, e na hora de estagiar eu disse, quero ir para aquele banco. E aí tranquei o curso de design de interiores. Meu pai, que na época morava em Milão, disse, que absurdo, como você faz um negócio desses? E aí eu segui, né, aquele meu instinto de que esse era o melhor caminho para mim. Eu sempre gostei de muito dinamismo, sempre tive muita iniciativa e me imaginava em ambiente de negócio já desde então. Então, a partir desse estágio, eu acabei fazendo carreira ali muito no setor bancário, de seguros, fazendo esse passeio. Em Portugal também, né, na área, no setor bancário e depois no setor de consultoria, de marketing. E agora atuando aí mais intensivamente na área de educação. Mas acabou sendo uma escolha consciente naquela época, né? Basicamente, foi dessa forma. E você, Franklin? Semelhante com o caso da Suelen, eu também tinha 2 linhas de raciocínio. Eu fui programador, que hoje está em moda, né? Eu era programador muito novo, eu tive acesso a computador muito cedinho, então eu comecei a fazer programas de computador mesmo, muito jovem mesmo. E aquilo meio que começou a abrir um mundo de mercado de trabalho para mim. Contudo, eu entrei no mercado de trabalho também muito jovem, e ali tive que tomar a decisão. Eu vou para o lado da programação ou eu vou administrar a minha carreira conforme aquela oportunidade que tinha surgido e o que eu estava começando a entender do mercado de trabalho. Então, eu achei que o curso da administração era o que melhor se encaixava naquele momento. Mordi a língua, porque, confesso, e falo hoje até para minha filha mais nova, que está entrando aí no Enem, inclusive, acabou de fazer. E eu tenho uma mentalidade hoje diferente do que eu tinha naquela época, né? Eu saí do colégio, disse, não quero matemática e física, né? Então, eu não queria exatas. E hoje eu percebo que a gente não vive sem exatas, a gente não vive sem matemática. Tudo que a gente faz na vida é matemática. O curso de administração envolve tudo isso. Na época, a oportunidade que surgia era uma carreira financeira.
Então, a administração, para mim, encaixava bem ali também. Poderia ter ido para contabilidade, poderia ter ido... Mas eu achei que a administração ela era mais versátil, na minha cabeça, naquele momento. E assim como você, acho que tomei a decisão correta. Né? Então, ali foi para encaixar o momento de carreira e aquele mundo de mercado de trabalho com a profissão do meu diploma, o que é aquilo que eu estava escolhendo para ser formado. Então, foi mais ou menos assim que eu decidi embarcar no mundo da administração, porque eu tenho muito orgulho hoje de fazer parte desse universo dos administradores de empresa. Tá vendo aí? Se você já se imaginou trabalhando nas áreas de finanças, logística, recursos humanos, viu que o caminho é longo a se seguir, né? Quais são as características que uma pessoa precisa ter para trabalhar nestas áreas? Eu entendo que hoje é fundamental que a gente tenha habilidades de liderança e de comunicação assertiva. Boa. A gente passa boa parte do tempo na administração tomando decisões, buscando solução para os problemas, falando com pessoas, né, analisando processos e dados para tomada de decisão. E aí, se comunicar de forma assertiva, entendo que é, sem dúvida, um diferencial. Mas aí... Você pode dizer, ok, mas aí para se destacar no mercado, né, nessa área que, enfim, tem tanta concorrência, quantos administradores se formam por ano no Brasil e no mundo? São inúmeros. E aí, para se destacar, eu entendo, Beatriz, que você precisa realmente fazer a escolha consciente de um curso de qualidade que realmente te coloque em contato com práticas de mercado para que você possa desenvolver não só conhecimentos, mas adquirir habilidades, o saber fazer, a prática e atitudes que são realmente importantes para trazer sucesso para as empresas. Então, escolher um curso de qualidade, bem estruturado, com profissionais que tenham prática para agregar na formação, mas também a gente tem que ter proatividade para buscar além da sala de aula, participar de eventos, fortalecer o networking e identificar as oportunidades que vão surgindo, inclusive ao longo da formação. Então, eu acho que isso é essencial. O dinamismo da carreira de administração, como a gente já falou aqui, na minha visão, ele é muito amplo. As suas possibilidades são inúmeras. Mas, direto na sua pergunta, a gente até conversou um pouquinho aqui nos bastidores, um pouco antes, sobre o que é que a gente entende desse mundo da gestão, da carreira, das competências necessárias. O ferramental é o curso. O curso é o ferramental que lhe prepara. Então, como você bem disse, procure um bom curso que lhe prepare, que lhe dê as ferramentas. Mas existem outras ferramentas que complementam, na minha visão, essas características que levariam ao sucesso tão almejado por todos, né? Então, por exemplo, o mundo fala muito de inteligência do QI, né? Do coeficiente de inteligência. E muito parecido com o que você falou, só que em outras palavras, a gente tem que ter habilidades emocionais. O mundo hoje pede muita habilidade emocional. Saber se comunicar de forma eficiente. Eu vou usar um termo que eu uso no mundo do trabalho. Eu vim da TI, como eu falei, né? Uhum. Então, eu uso um termo de TI. A comunicação, que me parece para muitas pessoas algo simples, é um dos maiores desafios do mundo corporativo. Então, a comunicação ela tem que ser binária. Isso é um termo de TI. Binário é aquilo que, quando ele manda um comando, você checa se o comando foi entendido e devolve. A gente faz muito pouco isso na comunicação. A gente comunica, mas não checa. Isso parece bobagem, mas não é. Então, habilidade de comunicação. E tem um ponto muito importante que eu acho que as pessoas tinham que dar atenção. Não só o QI, mas o coeficiente emocional, ao que é. As habilidades de se comunicar, de perceber o ambiente, de interagir com pessoas, clientes, fornecedores, pares, enfim. Essa habilidade de trabalhar o emocional, ela é tão, ou talvez, na minha opinião, mais importante do que o QI. O QI você constrói ele com grandes cursos, com grandes formações, se você assim se disponibilizar, mas o emocional é a chave para mim, uma das chaves de você ter uma boa carreira e um bom desenvolvimento profissional. Então, eu fecharia o ciclo do raciocínio mais ou menos nessa linha. Dê atenção ao coeficiente de inteligência emocional também. Inclusive, o pessoal, a maioria do público, né, que está nos assistindo agora, acabou de passar por uma prova, literalmente, onde o QE e o QI foram provados, né, ali. Exato. Colocados em prova. Então, eles já sabem o que é isso na prática. E como é que é a graduação, Suelen? São quantos períodos? Sim. Quando o aluno chega lá, se depara com o quê? Como é que é?
Então, nós temos hoje o curso de bacharelado em administração com duração de 4 anos. Hoje, nós temos lá no Uniesp uma estrutura curricular que a gente diz que é totalmente antenada com as necessidades do mercado. Para vocês terem ideia, antes o aluno começava o curso estudando estatística, português instrumental, e hoje a realidade é um pouco diferente. Vê-se sim português, mas no contexto da comunicação empresarial ali, entende-se que o aluno já vem com uma base. Então, ele chega já no primeiro período, vê pesquisa de mercado, plano de marketing, comportamento empreendedor, desenvolve um projeto de vida e carreira para ele, já começa a visualizar possibilidades de atuação na área de administração. Essa era uma lacuna que nós víamos antes e que hoje, graças a Deus, assim, foi sanada, né? Então, a gente tem realmente, já no primeiro período, esses estudantes antenados sobre possibilidades de atuação na área. E aí, hoje, a gente tem no currículo do Uniesp gestão da felicidade nas organizações, gestão ágil de projetos, finanças avançadas, auditoria, controladoria, governança corporativa, uma série de informações, né, de conhecimentos técnicos que a gente trabalha com o aluno também através de projetos práticos para que eles desenvolvam as habilidades e que antes a gente só tinha nas pós-graduações. Então, é realmente uma imersão interessante o aluno se aproveitar todos os eventos, projetos que temos práticos, ele sem dúvida sai com uma bagagem super interessante. Beatriz, eu não posso esquecer, é um dos cursos com maior empregabilidade no Brasil. Então, hoje a gente tem aqui a nossa realidade em João Pessoa e na Grande João Pessoa é que os alunos já entram no mercado ainda no primeiro semestre do curso. Então, primeiro semestre do curso, se quiserem, já entram com o estágio. Isso faz total diferença, total né? diferença. Ele paga a mensalidade com o estágio, facilmente, e já vai vendo como é que as coisas acontecem na prática, né? Então, estuda lá a teoria e vai aplicando já no contexto empresarial. E quais são as áreas de gestão? Então, o administrador ele sai com competências para trabalhar o planejamento estratégico, gestão de pessoas, gestão de finanças, gestão de marketing, que hoje está super em alta também, gestão de projetos, logística. Então, há uma infinidade de possibilidades. Então, é possível que eles atuem tanto em empresas públicas, através de concursos públicos e contratos, quanto em empresas privadas, né, nos setores da indústria, comércio e serviços. Hoje a gente tem a cidade em franco crescimento. Disse, inclusive, Franklin, que a gente vai ser reconhecido como a Flórida da América do Sul. Então, é provável, né? É provável que isso aconteça já nos próximos anos. E aqui a gente está preparando essa turma para ficar por aqui mesmo. É inegável, né, o crescimento de João Pessoa de uns tempos para cá. Sim, sem dúvida, a gente vê muita realmente... gente mudando para cá também, o trânsito aí tá disparado, toda hora tem trânsito, inclusive. Exatamente, a gente já percebe, né? Não precisa nem ver os números, já sentimos esse calor humano, né? É amplo. Amplo demais. É um curso concluir. Realmente que é super versátil, né? Você pode, inclusive, eu não quero me especializar em uma área, ou quero, você pode atuar também com consultoria organizacional. Atuando com consultoria, você vai poder conhecer realidades empresariais diferentes e contribuir, né, com soluções para os diversos tipos de negócios, se desejar. Lógico que o ideal é que o consultor já tenha uma bagagem, né, uma experiência para que possa contribuir com as organizações já consolidadas. Muitas delas, outras não. Franklin, como é estar à frente de grandes grupos e empresas? Como é gerenciar pessoas? É difícil? Então, boa pergunta. Tudo isso que fiquei o olho brilhando aqui com a Sueli falando sobre o curso de administração, tá, pessoal? Ao que eu assino Fica embaixo. Revivendo, né, também na memória. É exatamente essa versatilidade que o curso permite. Você fez uma pergunta, qual a área de atuação? Eu não vou dizer infinita não, mas ela é bem ampla dentro do mercado do trabalho. O curso de administração, por conta dessa versatilidade, ele lhe permite galgar carreiras em diversas áreas, como bem já disse a Sueli. Então, assim, a minha própria carreira fala isso. Eu fui gerente de TI. Eu fui gerente de facilities. Facilities, para quem não conhece esse termo, é um termo
inglês, né? Mas assim, é a área que toma conta da infraestrutura, da logística, da limpeza, da construção, das obras, da gestão da empresa como um todo. Aquilo que você senta, o conforto que você tem, a cadeira, o ar-condicionado, a comida, o restaurante, isso é facilities, né? A minha carreira foi pela área financeira por muito tempo, então assim, mas você é um administrador de empresa, gerente financeiro, sim. Gerente de facilities, sim. Viu obras, sim. Vê muitas obras, sim. Então, a versatilidade é imensa. TI, sim, gerente da área de TI. Então, é muito ampla as possibilidades que um curso de administração lhe permite. Quais são os grandes desafios? Converso muito com outros colegas, gestores, diretores, superintendentes de empresa. Apesar de toda a formação, de todo o ferramental que a gente tem, de todas as experiências que podem, inclusive, lhe transportar para um consultor, mas o grande desafio, de novo, da gestão, da administração, e aí que é a orquestra, né? Eu até brinquei aqui, o administrador é um orquestrador. Você vai trabalhar com o pessoal do RH, você vai trabalhar com o pessoal do financeiro, você vai trabalhar com o pessoal da TI, e o administrador vai dizer lá, vamos lá, pessoal, é assim. Você conversa com esse assim, esse conversa com esse assim, e a gente vai tirar o melhor proveito disso tudo. E quem é o orquestrador, na minha opinião, dentro das organizações? Um administrador de empresa. Ele que orquestra, ele que ajuda a desenhar processos, ele que ajuda a fazer com que as informações fluam da melhor forma possível, porque as outras áreas eles estão mais dedicadas às suas especificidades, né? E o administrador não, ele vê de forma mais holística a organização. Então, e aí qual é o grande desafio também da gestão? Pessoas. Sem elas a gente não faz nada. Então, boa parte da administração passa por lidar com pessoas. Eu até diria que de todo o ferramental, tudo que a gente está falando aqui, 80% de um gestor dentro da empresa é lidar com as suas ambições, com as suas frustrações, com a sua energia, com a sua positividade ou a sua negatividade, as suas férias, o seu salário, as suas pretensões. Ou seja, a gente vive baseado em pessoas. Então, o desafio é trazer todo este ferramental e ter a habilidade de trabalhar isso com as pessoas. A maior parte de um gestor é dedicado a lidar com pessoas. A gente vai lá, desenha os processos, a gente articula os processos, mas a gente tem que fazer com que as pessoas tenham aderência a esses processos. Então, você vai ter que administrar o tempo todo pessoas. Não é à toa que eu fiz um curso de administração e logo na sequência eu fiz uma pós em gestão de pessoas e empresas. Porque eu percebo a necessidade de ter esse complemento na formação, porque é uma essência de uma das grandes peças da gestão e da administração. É lidar com o comportamento humano e todas as suas variáveis, que não são poucas. E quando a gente fala de grandes empresas, o desafio é igual? O desafio é maior porque quando, por exemplo, a minha carreira foi muito em empresas multinacionais. Sim. Então, é diferente de você tratar de uma empresa local para uma empresa multinacional. As metas, às vezes, são muito mais agressivas, a cobrança é muito maior, os números são muito maiores, porque você está tratando de um universo muito mais amplo, financeiro, em números, em quantidade de colaboradores. Então, o teu universo ele se torna mais complexo. A responsabilidade, de fato, é maior. Uma coisa é você tomar conta de uma empresa local que tem 200, 300 colaboradores. Outra coisa é tomar conta de uma multinacional que tem mais de 100 mil colaboradores, dependendo da empresa, né? Então, assim, no Brasil, 12 mil, 50 mil colaboradores é comum numa empresa multinacional você ter que administrar isso tudo. Então, é muita gente para lidar, né? Então, o desafio das grandes corporações ele está muito relacionado à escala, eu diria. O que aumenta é a escala. E aí a escala você fala de pessoas, de dinheiro, financeira, de processos e tudo que está integrado a isso, né? Você vai movimentar pessoas. Então, por exemplo, uma experiência que eu tive numa empresa de mineração. Eu trabalhei numa empresa, numa multinacional de bebidas e depois numa de mineração. Na de bebidas você tem que gerir local, apesar dela ser uma multinacional, você tem que gerir 500 pessoas. Aí você vai para uma multinacional, você tem que transportar 7 mil pessoas em uma planta. Uma planta. Um local físico tem 7 mil pessoas dentro. Imagina. Você tem que transportar essas pessoas, elas têm que chegar, elas têm que estacionar o carro, elas têm que chegar de ônibus, elas têm que chegar de carro, elas têm que almoçar, elas têm que se vestir. Muitas empresas, as pessoas têm que se trocar dentro das empresas. Elas têm folgas. Elas têm folgas. Então, assim, o que muda muito nas grandes organizações, além da dinâmica do mercado, que é mais arrojada por se tratar de grandes empresas e multinacionais, é a escala. A escala traz a complexidade. Você está lidando com tudo em muitos números muito vultuosos, em tudo. Você vai tomar Quanto conta mais de uma empresa, pessoas, maior o desafio, nossa, então, né? Muito maior, muito maior. Você vai tomar conta de uma empresa local, eu até brinco com isso, né? Você está lá, você está dentro de uma indústria aqui e você tem 300 extintores.
Aí você vai para uma multinacional que tem 7 mil pessoas, tem 3 mil extintores para tomar conta. Pronto, extintor já virou uma disciplina. Extintor tem data e hora para fazer manutenção, tem data e hora para trocar, tem hora para testar. Então tem todo um processo que tem que ser administrado, como tomar conta da troca de extintores. Isso parece bobagem, né? Aí você sai de uma empresa pequena para uma grande, você tem 3, 4, 5 bebedores. Você vai para uma empresa gigante, você tem 3 mil, 4 mil bebedores. Então, as pequenas coisas que são muito sutis, assim, até passam despercebidas numa empresa menor, na empresa grande elas se tornam verdadeiras disciplinas de gestão e administração. Então, ou você tem um ferramental para lidar com isso, ou você pode não ter sucesso. Então, respondendo a sua pergunta, esses são os desafios. É a escala. A escala muda muito as coisas, entendeu? Então, aquilo que era trivial, você está numa empresa que tem 3, 4 bebedores, 5, 10 bebedores, numa empresa grande você vai ter 3 mil, 4 mil, num lugar só. Não estou falando de Brasil, não estou falando de uma planta. Imagina essa empresa tem em vários lugares do Brasil, na mesma dimensão, ou do mundo. Então, esse é o grande desafio das grandes empresas, a escala. Perfeito. E coordenar também é gerir, né? Como é que é coordenar 3 cursos? Tem que ter, de graduação ainda por cima, né? Tem que ter muito jogo de cintura. Sim, sem dúvida alguma, né? A gente precisa conciliar os interesses, os objetivos individuais. São vários estudantes com expectativas diferentes. Alguns querem sonhos diferentes, sonhos, né? A gente tem que saber que está lidando com sonhos. Exatamente. Então, alguns ali querem o serviço público, né? Concursos públicos. Outros vêm com a expectativa de empreenderem. Outros já querem finanças, então já sabem, há uma carência muito grande, quero finanças, quando é que vem as disciplinas de finanças? Então, a gente vai justamente gerenciando da melhor forma e procurando, claro, contratar sempre a melhor equipe de docentes, a que tenha realmente um preparo técnico interessante, que tenha inteligência emocional para lidar com todas essas expectativas em sala de aula, né? E extrair o melhor deles. Porque hoje o professor é, sem dúvida alguma, um facilitador desse processo de aprendizagem e tem ali essa missão de mostrar, olha, quando você precisar disso aqui, o caminho mais fácil para resolver é por aqui, mas se quiser se aprofundar ainda mais, tem essa possibilidade. Então, é uma missão desafiadora, mas a gente acaba tendo um retorno assim muito rápido, muitas vezes, né, com essa proximidade que temos dos alunos. Então, é muito gratificante. Não há dúvida, meu coração é muito assim voltado para a educação, porque a gente vê efetivamente como a educação consegue transformar a realidade de famílias inteiras e de uma sociedade, né, como consequência disso. Dá para ver no olho brilhando, né? Tanto o Franklin quanto a Suelen, o quanto vocês gostam da área que vocês estão. Mas bora falar de dinheiro, bora falar de salário. Sim. Qual é a média salarial de alguém da área? Então, nós temos... olha eu só vejo a sobrancelha fazendo assim. Isso, E aí, vocês acham que ganha pouco? Há sempre esse mito de que administrador ganha pouco. Beatriz, eu digo, quem faz... Franklin, eu não sei se você concorda, mas quem faz seu salário, eu vou usar esse termo, é você. Quem faz seu prolabore é você. Só que, qual é a média do Brasil? A média do Brasil... 2.300 a 4.900, 5.000. É a média. Mas há quem faça 20 mil como executivo aqui em João Pessoa, há quem faça 30 mil, há quem tenha sua própria empresa e hoje, com a internet, consegue escalar seu negócio, ou seja, vender para outros mercados. Então, além de um ponto físico, pode ter uma loja online e vender, por exemplo, para o mundo inteiro. Então, você consegue escalar e aí o céu é o limite. Quanto ganha depende de você. Né? Então, que oportunidades você vai aproveitar? Tem administradores que têm não sei quantas empresas, diversificam os seus investimentos. Tem outros que preferem ter uma só. Tem outros que preferem gerenciar uma agência e não querem sair dali, não querem assumir cargo de gerência geral, não querem. Então, depende, né, das expectativas de cada um, mas que é uma carreira que te oferece infinitas possibilidades, né, desde trabalhar exclusivamente com finanças, a trabalhar exclusivamente no departamento de gestão de pessoas, ou a trabalhar de uma forma mais estratégica com direção geral, por exemplo, né, atuando aí com a visão sistêmica, gerenciando diversas áreas. Então, infinitas são as possibilidades.
Me permita complementar, né? Claro. Eu não me limitaria a quanto ganha um administrador. A gente acabou de falar aqui das possibilidades inúmeras de uma carreira de um administrador. Então, eu poderia responder para você assim, quanto ganha um gerente financeiro? Quanto ganha um gerente de TI? Quanto ganha um gerente de facilities? Quanto? Me conta. Então, a pergunta para a administração é muito mais ampla do que simplesmente te perguntar quanto ganha um administrador de empresa. Esse administrador de empresa pode ser um gerente financeiro. Sim. Então, quanto ganha um gerente financeiro? Quanto? Então, Quero saber. Depende do porte, depende do porte da empresa, da depende experiência. depende da né? cidade, Mas a partir região. de a gente quer uma média, uma baixa, vai. Depende muito da região. Isso é muito subjetivo, porque se você estiver em São Paulo, vamos falar assim, essa média que ela acabou de dizer é a média Brasil. Se você estiver em São Paulo, o custo de São Paulo é muito maior. Sim. Então, o administrador de empresa, se no Brasil a média é 3, 4, em São Paulo é 10. Sim. Para bancar o custo de São Paulo, então isso muda. Ainda que a empresa seja pequena. Ainda que seja a mesma empresa, inclusive isso são desafios das empresas. A geografia, a sua capilaridade. A empresa que não está só em João Pessoa e que está no Brasil, ela vai ter que lidar com culturas diferentes, ela vai ter que lidar com custos de vidas diferentes. A gente fala muito que o custo de vida de João Pessoa é muito bom. Né? Mas se você compara com São Paulo, e aí, quem é mais caro? Qual é o custo de vida de Belém? Qual é o custo de vida de Brasília? Então, João Pessoa está entre os menores custos de vida do Brasil. Então, isso vai determinar a remuneração desse mesmo profissional a depender da região que ele esteja. Porque isso está muito relacionado ao custo de vida, isso dentro da mesma empresa. As empresas dentro do RH tentam manter o equilíbrio entre as carreiras, mas elas têm um negócio chamado grade, ou grades. Né? Então, dependendo do teu score, da complexidade dentro da mesma empresa. Sim. Então, se você trabalha em João Pessoa, ela tem 1 milhão de habitantes, e você trabalha em Pernambuco, que tem 3 milhões de habitantes, a complexidade de gerenciar Pernambuco é maior do que a da Paraíba. Isso dentro das mesmas empresas, eles sobem o salário de quem está gerenciando em Pernambuco. Aí o gestor, que é igual o gestor do outro estado, fica em conflito? Acontece. Isso é uma questão a ser administrada pelas empresas. Porque as pessoas ficam tentando se mexer dentro da empresa em busca do melhor salário, da melhor remuneração. Claro. Faz parte do mundo corporativo. Isso faz parte do mundo corporativo. E isso, como é que os RHs utilizam? Como carreira. Isso. Eles desenham uma trilha de carreira. É assim que a área... Aí agora vamos falar da administração de pessoas. É assim que o RH entra no jogo e diz assim, vamos desenhar uma trilha de carreira? Porque eu sou uma empresa multinacional, eu trabalho na Paraíba, em São Paulo e no Rio Grande do Sul, e eu preciso mostrar para o meu colaborador aonde ele pode chegar e de que forma ele pode chegar. Então vamos mostrar um horizonte, e aí eles trabalham com as possibilidades salariais dentro da mesma empresa para funções semelhantes. Então, é importante vocês falarem sobre isso, porque sim, é possível construir carreira na área de gestão, sem dúvida, né, e negócios. Sem então dúvida. é bem legal. Mas, de novo, eu não me limitaria, no caso da administração, eu não limitaria a me perguntar sobre o salário do administrador, mas das possibilidades que um administrador pode ter dentro de uma corporação ou dentro de um negócio, como bem falou, a gente pode, inclusive, empreender nossos próprios negócios. E qual é o limite disso? Você acabou de dizer. Isso, você determina, o céu é o limite. Qual é o limite de você ser gestor da sua empresa? O administrador pode fazer isso. Entendeu? Então, e ele tem que fazer isso, porque ele vai ter que tomar conta de finanças, de pessoas, de processos, de logística, de compra, de venda, de estoque. Olha só. Eu estou falando de outras disciplinas aqui que o administrador vai ter que ter habilidade para lidar com isso. E ainda que a empresa não seja dele, como administrador, ele tem que ter o sentimento de dono, né? Sem dúvida. Fazer com que aquela empresa seja dele, mesmo sem ser dele. Sem dúvida. É sair da sala após a reunião, desligar o ar, desligar o estabilizador. Colocar a cadeirinha no lugar? Isso, colocar a cadeirinha no lugar, né, Franklin? Exato. Mas eu acho, assim, para mim, não sei vocês, mas eu tenho TDAH, então para mim a organização é fundamental. Então, a organização física, né, também me ajuda a produzir melhor. Mas voltando ao curso de administração, especificamente, a gente diz que, por que não fomentar o espírito empreendedor entre os administradores? Né? Nós passamos o curso inteiro estudando ferramentas, técnicas e estratégias para gerenciar negócios. Então, por que não plantar essa semente de abre teu próprio negócio? E a gente tem feito muito isso no Uniesp. Temos tido resultados muito significativos. Temos, por exemplo, anualmente a mostra de empreendedorismo, e lá já saíram ideias de negócios que estão rendendo frutos hoje para os nossos alunos. Então, muito nos enche de orgulho, assim, esse projeto. A mostra tem aí franquias bem-sucedidas com reconhecimento nacional,
Temos alunos que têm 3 lojas e que não tinham posses para abertura da primeira loja. Então, temos negócios como churrasco no Pão de Alho, que agora vai ser aberto agora no campus do Uniesp para comercialização, com o selinho lá, fruto da Mostra de Empreendedorismo. Eu vou querer ir lá. Então, faz todo sentido a gente fomentar. Com fome. Tá me dando fome. Pessoal, a gente está estudando as ferramentas, como fazer um planejamento estratégico de pessoas, um plano de carreira, como contratar, quais os tipos de treinamento que a gente pode fazer com a nossa equipe, depois finanças, como organizar essas finanças, né, e estruturar, como conseguir financiamento para investir, né, nos lugares certos, como analisar os dados para tomada de decisão com business intelligence. Eles têm a faca e o queijo na mão para criar um negócio e mantê-lo no mercado de forma sustentável e ainda ajudar a desenvolver a comunidade, né, contratando aí pessoas boas para contribuir naturalmente, que também tenham um espírito empreendedor, né, que queiram cuidar bem daquele negócio para que juntos cresçam. Então, é isso que a gente procura trabalhar lá e, assim, muito me enche de orgulho quando eu vejo os alunos se destacando no mercado, né? E a gente todos saem empregados, são raros casos, eu vou tirar a palavra todos, né? Muito perigosa, mas são raros casos de alunos que concluem o curso e que não estão no mercado. Então, ou com sua empresa, ou atuando em organizações públicas ou privadas da região, ou fora também, a gente tem outros casos, né, de internacionalização de carreiras também. Então, estamos prontos, a biblioteca é maravilhosa, incrível. Olha, eu que tive experiência na Europa, eu digo, olha, a gente põe muitas bibliotecas da Europa no bolso, com aqueles livros fedendo a mofo, né? Então, temos um acervo também digital muito rico, riquíssimo. Temos laboratórios incríveis. Temos o Business Lab, que é um laboratório de práticas de gestão, onde a gente oferece consultoria através dos alunos a empresas reais para desenvolvê-las. Então, os alunos têm aí acesso a essa possibilidade de desenvolver a prática. Esse laboratório que você fala, ele é muito importante, principalmente nessa fase da escolha de você entender quais são as suas aptidões, né? Então, esses laboratórios, essas feiras, acho que isso presta um serviço muito bom na tomada de decisão e além da formação, mas na tomada de decisão, né? Tem muitas pessoas que têm dúvidas, você perguntou aqui como é que a gente chegou nessa carreira, então isso aí fomenta muito a tua escolha e sustenta a tua decisão. É isso que eu quero fazer, é isso que eu quero para minha vida. Então, assim, eu não tenho dúvida novamente dessa escolha que a gente fez sobre a administração por conta muito dessa versatilidade, né? Você falou aqui de que quem faz, até um clichêzinho, né? Quando a gente está na escola, eu digo muito isso também para minha filha. Olha, porque o colégio A, o colégio B, o colégio C, quem faz a escola é o aluno. Isso. O importante é que a gente tenha um grande corpo docente. Isso é bom, isso é ótimo. Que o corpo docente esteja preparado para transmitir didaticamente aquele conteúdo. Mas se você não tiver um aluno dedicado, pode ter o melhor curso, a melhor Harvard você vai ter e a pessoa não vai sobreviver ali, né? O mercado de trabalho é parecido. Então, o administrador, para ter sucesso, assim como um aluno na época do estudo, ele tem que ser a melhor dedicação, ele tem que absorver mais os conteúdos, ele tem que buscar atualização, ele tem que se preparar, ele tem que manter-se atualizado o tempo todo, porque aí vem uma notícia importante. Quem acha que terminar o curso de faculdade as coisas acabaram, aí eu vou dar uma notícia para muitos talvez não muito boa, né? Que acha, parei de estudar aqui. Não, você não vai parar de estudar. Nunca você vai continuar, você vai continuar se atualizando até o último dia da sua profissão e olhe lá, se não além, porque você vai ter o seu próprio negócio. Então, assim, esses profissionais que buscam a sua atualização e não precisa que a empresa peça isso. Exatamente. Aí é que é outro pulo do gato. Não precisa esperar que a empresa venha me dizer o que tem que fazer. É uma das características, né, que a gente citou. Você tem que ter essa atitude diferente de buscar a melhoria, de conseguir. A gente fala muito de idioma, de ter um idioma importante. Quer ir para multinacional? Quer trabalhar na Europa? Vai ter que falar inglês. Vai ter que falar espanhol. Então, você precisa se especializar. A empresa não precisa pedir. O que a empresa vai dizer para você é o seguinte: daqui você não passa. Porque você talvez não tenha a formação que eu preciso para aquele momento, daquela posição. Então, você tem que buscar essa atualização, a vida, o curso, a administração está aqui. Eu fiz administração eu vou entregar a idade, eu vou pular essa parte. Mas eu me formei já tem bastante tempo, eu estou vendo aqui o quanto o curso de administração está se adaptando e melhorando. Olha a quantidade de coisas novas que eu estou ouvindo aqui sobre a cadeira da administração. Se eu já achava legal, olha como é que está hoje. Então, assim,
as possibilidades de você ter uma carreira são muito boas, mas depende muito do profissional. Assim como um aluno na escola, um profissional na empresa. Então, se você se atualiza e busca novos conhecimentos, de novo, a gente vai usar essa frase aqui várias vezes. Para o administrador, o céu é o limite. Inclusive em salário, que é o que importa para todo mundo, né? A parte nervosa do corpo humano é o bolso, né? Além do cérebro, né? E aí eu acho que o céu é o limite. Acho não. Tenho plena convicção. Como eu falei aí no início, tem 30 anos que eu estou nesse mercado e eu vejo isso só se consolida mais para mim. Quanto mais você se atualiza, quanto mais você busca se manter na vanguarda da gestão, da administração, você vai ter sucesso dentro da empresa. As pessoas vão contar com você, né? Então, isso é um diferencial. E logo, logo, você também estará nesse ritmo frenético. E sabe quem vai te ajudar nisso? Claro, o Uniesp, né? Lá tem várias formas de ingresso. Vestibular agendado, Enem, tem como você entrar com a nota do Enem também, que vocês acabaram de fazer. Então tem várias possibilidades, é só você entrar em contato e descobrir como é que faz para poder entrar no Uniesp. Inclusive tem administração lá, né, professora? Sim. Pois é, e as matrículas de 2025, do primeiro semestre, já estão abertas, porque no Uniesp o seu futuro vale mais. Trazendo agora o papo para um lado mais de negócios, né? Quais são as áreas de negócios? Industrial, como é que é? Como é que funciona negócios dentro dessa área? Vamos lá. Porque eu não faço ideia. Eu queria fazer ideia junto com quem está assistindo a gente, né? Como é que funciona negócios? O administrador negocia com um cliente que quer entrar junto? Como é que funciona isso? De novo, na verdade, a posição da administração, vamos lá, uma cadeira de administração dentro de uma empresa a título de negócios. Por exemplo, para uma empresa viver, ela precisa lidar com fornecedores, clientes, né, internos e externos, a gente usa muito esse termo, né, clientes internos e os nossos clientes externos, né, são os nossos fornecedores, stakeholders, é o termo que a gente usa muito, né, olha o inglês. Então, esses termos são muito usados dentro das organizações. Né? Então, os stakeholders são todas aquelas organizações ou pessoas ou empresas com quem vocês interagem. Prefeitura, né, o Estado, o município, né, então, os acionistas, as partes interessadas no sucesso daquela empresa. Então, na administração, o negócio ele é muito dinâmico. Você tem que estar envolvido com o contrato de serviços, isso é negócio. Você tem que negociar valores, você tem que negociar... Isso é bem importante, tá? Na gestão de organizações. Você tem que negociar métricas da entrega das coisas, e isso passa pela mão da administração. Então, eu vou contratar você tem data e hora para servir aquele... Eu não posso aceitar o teu serviço de qualquer jeito, nem a qualquer custo. Isso é negociado nas entrelinhas dentro de uma organização. Esse negócio, como você perguntou, está acontecendo e está vivo. Eu vou contratar uma empresa para fazer transporte dos meus empregados. Eu preciso que eles atendam com essa qualidade, que a manutenção dos veículos seja feita todo santo dia, que a gente olhe pneu, que a gente olhe cinto de segurança, que a gente olhe ar-condicionado, para depois a gente transportar. A qual preço? A este preço. A qual horário? Neste horário. Então a gente vai fazer contratos, a gente vai subsidiar áreas de contrato. Olha lá, o administrador se metendo em outra área. A gente vai subsidiar áreas de contrato, que a área de contrato não faz nada sem o seu subsídio. Você vai dizer como quer, de que forma quer e a qual preço quer. A área de contratos vai atrás disso para você. Mas então, você é quem orquestra isso dentro de uma organização. Então, quem quer negócios faz também a graduação de administração. Sim. Com especialidades nisso, é isso? Não. Quem quer atuar em empresas com planejamento, organização, direção e controle, que são as funções do administrador, faz a administração e atua com gestão. Isso. Então, o administrador pode gerenciar pessoas, materiais, né, recursos financeiros, processos. Então, há uma série de recursos e pessoas, né, porque em algumas teorias a gente não trata as pessoas mais como recursos, que estão envolvidos no negócio e que precisam de um gestor profissional com ferramentas técnicas para fazer essa gestão de modo estratégico. Né? Então, basicamente, essa é a função do administrador. Então, planejar, organizar, dirigir e controlar. E, naturalmente, as empresas exigem isso. Né? Quem
gosta de negócios, da área de negócios, certamente se vê trabalhando em empresas do setor público, privado ou em ONGs, organizações sem fins lucrativos, e aí sim precisa fazer o curso de administração. Mas a pessoa pode querer um curso mais rápido, que te coloque mais rapidamente no mercado e que tenha uma ênfase mais específica, seja um curso mais especialista. Então, pode optar por gestão de pessoas ou gestão de recursos humanos, e aí a pessoa vai ser preparada justamente para lidar com os 6 principais processos de gestão de pessoas, que iniciam ali desde a recrutamento, seleção, passando por treinamento, desenvolvimento, avaliação de desempenho, plano de cargos, carreiras e salários, e outras questões mais voltadas para pessoas. Então, se quiser fazer gestão comercial, é uma possibilidade, mas há uma tendência maior desses estudantes serem contratados para assumirem a área de vendas, mas podem sim assumir como coordenadores, supervisores de equipes de vendas, mas muito ali voltados para o comércio. Então, há uma ênfase maior na gestão de relacionamento com o cliente, pesquisas de mercado, marketing, para justamente atuar com essa formação voltada para vendas. Então, sim, é possível ter um curso mais rápido, inclusive temos no Uniesp gestão comercial de 2 anos, gestão de pessoas também de 2 anos, onde a pessoa também pode atuar, né, com negócios sem ser especificamente administrador, mas é gestor, tem direito, inclusive, a fazer registro no Conselho Regional de Administração para poder atuar também utilizando ferramentas dessa ciência. Eu vou colocar um pouquinho mais de tempero nessa fala aqui para brilhar um pouquinho mais ainda o curso da administração. Você dentro de uma empresa, você tem que administrar, muitas empresas você tem que administrar um restaurante, você tem que administrar uma frota de veículos, você tem que administrar uma oficina mecânica, você tem que administrar um almoxerifado, você tem que administrar construção. Olha a quantidade de disciplinas que eu estou falando aqui que passam dentro da administração, e tudo isso são negócios lá dentro, e quão você agrega de experiência para fazer, olha o leque de opções para você empreender o seu próprio negócio, porque você está administrando restaurante, você está administrando, que são empresas individuais. Se você olhar para o mundo isoladamente, restaurante é uma coisa, aí você tem empresas que você tem que administrar imóveis, os colaboradores moram em casas cedidas pela empresa. Sim. Então, você tem que administrar uma corretora de imóveis. Tem que fazer o checklist de entrada, tem que pintar, tem que receber do jeito que... Então, tu tem que administrar um contrato. Quando não cabe na casa, precisa ficar em hotel. E aí, você tem que administrar hotel, aí você tem que transportar as pessoas. Então, você tem que ter um contrato com a Uber da vida para transportar no Brasil inteiro seus colaboradores. Você tem que ter contato com as empresas aéreas do Brasil inteiro para transportar seus colaboradores. Isso tudo são negociações que estão acontecendo. Então, olha a amplitude de possibilidades que você tem, seja para você pôr a mão e aprender e gerir na administração, como para depois essas experiências virarem bagagem para você fazer o que você quiser. Porque você administrou diversas empresas dentro do mundo corporativo em um lugar só. Essa é a magia, acho que é o que dá orgulho de você ver, sabe, quer dizer, a gente faz uma diversidade de coisas. Então aí começa o administrador a conversar com diversos players. Eu converso com advogado, eu converso com o governo, eu converso com o supermercado, o almoxerifado, a oficina mecânica, a peça, a casa, o material de construção. Se a gente fosse falar aqui do dia a dia, é tão amplo, pessoal. Vocês não têm ideia de quão mágico e gratificante é. A palavra não é mágica, é gratificante você estar dentro desse ambiente e das inúmeras possibilidades que você tem dentro de um curso de administração para gerir tudo isso. Seja para a sua carreira corporativa, seja para o seu negócio próprio. Você sai com uma bagagem, sabe? MacGyver entrega a idade também, isso, né? Então, mas assim, sai um canivete suíço. O administrador é o canivete suíço das empresas, na minha opinião. É aquele que você puxa a tesourinha, sim, a faquinha, tem vários. Você está pronto para tomar decisões e resolver problemas. Isso. O tempo inteiro. Tomar decisões e resolver. Entregar resultados. Buscar a solução, sempre de olho nos resultados. Não é, Franklin? É isso. Então, gosta de resolver problemas, gosta desse dinamismo, né? Então, e aí? O que é que eu vou
resolver hoje. Lógico, sempre de olho no futuro, com planejamento, né? Onde é que queremos chegar lá na frente, porque, lógico, a gente vai resolvendo ali a operação sempre de olho no crescimento, né, das empresas também. Olha só um exemplo. Você está dentro de um hospital. Eles vão olhando. O que é que o administrador está fazendo dentro do hospital? O hospital é médico, enfermeiro, né, técnicos, né? Aí chega um administrador lá dentro. Aí o hospital chama o administrador. Sabe para quê? Eu estou falando aqui coisas da vida real. Centro cirúrgico. O coração pulsante de um hospital. Para quem conhece o hospital, a dinâmica de um centro cirúrgico, olha só, o administrador falando agora de um centro cirúrgico. Então, você tem kits médicos que são preparados para fazer procedimentos cirúrgicos. O hospital está tendo uma dinâmica que a velocidade que ele gostaria, que o médico gostaria, que aquelas coisas estivessem disponíveis, não está tendo exatamente a performance que ele queria. Quem é que eles chamam para desenhar o processo? O O administrador. administrador. Sai do médico, sai o técnico, entra o administrador, que ele tem esta visão holística e vai dizer, é assim que eu vou fazer a logística disso, é assim que eu vou colocar este processo, isso vai se tornar mais barato, mais eficiente, mais econômico. Eu não digo mais barato, não estou falando barato no sentido, mas é menos despesa desnecessária. Porque às vezes você está tendo uma despesa desnecessária, você está jogando fora coisas. Então o administrador ele vai fazer o refino, o fine tuning. Não é só um organograma, né? Não, ele vai fazer, ele vai olhar lá e depois ele sai. Ele entra, organiza e depois ele sai. Então, é o canivete suíço que eu estava falando na prática. Olha, eu falei do mundo da indústria, eu falei do comércio e agora estou falando do hospital. Então, já falando de TI, olha a diversidade desse curso, onde você pode estar inserido, né? Então, e isso eu estou falando aqui são fatos reais. O administrador vai lá que eu estou com um problema. Eu estou com um médico lá, eu estou com um técnico, eu estou com auxiliar, tem todo mundo lá dentro, mas eu preciso de você para resolver esse fluxo. A dinâmica, a velocidade, a assertividade, para que o médico fique super satisfeito que a cirurgia saia da melhor forma possível. Olha onde o administrador está metido. Tudo. Olha onde ele está metido, entendeu? Olha só, isso está aí nas empresas, está aí na cidade e as pessoas talvez não saibam. A gente está aqui tentando trazer essa informação à tona para quem ainda não percebeu isso, percebam. É de um dinamismo e de uma diversidade tremenda esse curso, que ele lhe possibilita a título de carreira e salário, tá? Eu confesso e dou a pista para vocês que salário também é uma coisa atrativa para um curso de administração. E que tal a gente entender isso tudo na prática? A gente chamou Suzana Araújo, que é gestora de Gente e Gestão da TV Cabo Branco. Vamos dar play no vlog dela. Olá, pessoal! Eu sou Suzana Araújo e hoje eu vou levar vocês para um dia comigo na minha rotina de gestora de Gente e Gestão aqui na Rede Paraíba de Comunicação. Então, eu acordo sempre às 4h47. Sim, esse minuto específico faz toda a diferença. E aí eu vou direto correr. É a minha terapia diária. Depois da corrida, eu volto para casa e ganho o dia com uma brincadeira rápida com o Pedrinho. Eu já corri, já voltei, já brinquei com meu filho, já me arrumei e agora tomar um cafezinho para sair. E partiu emissora. Começo o meu dia dando uma volta, conversando com as pessoas, gosto de sentir a energia do time logo cedo. E então, aquele nosso sprint de 10 minutos com a equipe para ver o andamento das demandas e já resolver qualquer dúvida. Depois vem a minha reunião com o chefe às 10. É aquele momento estratégico, onde a gente traça planos e discute as prioridades da semana, do mês, do dia. Logo em seguida, eu abro meus e-mails, coordeno uma equipe de 7 pessoas entre aqui em Campina Grande, então a organização é a chave, né? Também dedico parte do meu dia a mentorar estagiários e líderes, além de ouvir a equipe, solucionar problemas e, claro, comemorar os resultados. Não deixe passar um feedback. Eu estou sempre com o pensamento lá na frente, imaginando os próximos passos da nossa empresa. Quando o dia laboral termina, eu só penso, ufa, mas ainda não acabou. E aí eu saio da emissora e vou buscar o Pedrinho na escola. Em casa, seguimos a rotina, jantar, banho, aquele papo gostoso no pé do ouvido, brincadeirinha, uma leitura, até a hora de dormir. Agora é o meu momento, jantar, banho, redes sociais, uma leitura e finalmente cama. E aí começa tudo de novo. E aí, curtiram? A gente assistiu agora a rotina, né, o dia a dia da Suzana. Inclusive, vocês a conhecem, né? Os dois falaram aqui. Como é que é o dia a dia de vocês? Acordo, tomo café, faço o quê? Como é que funciona? Suelen. Eu sou mãe, né, de 2 filhos, um com 3, outro com 7, com autismo, o Lucas, e o Daniel com 3, um pouquinho mais novo. Então, eu acordo cedo, né, vou fazer o café dos meninos, dar banho, vesti-los, comidinha, escola. Depois que deixo os meninos, já sigo para o trabalho. Eu gosto de começar o dia cedo, né, para organizar as demandas todas.
Então, a gente vai seguindo as demandas, né, da universidade, seguindo o calendário da universidade, para que a gente possa justamente entregar o melhor para os alunos. E aí, depois almoço com os meninos também, volto para casa. Então, eu digo que tenho esse privilégio, fico à tarde com eles, dou um apoio nessa questão das terapias do Lucas e retorno à Uniesp à noite, porque os cursos funcionam nos turnos da manhã e noite. E a gente também segue conversando com os professores, lá na sala da coordenação, conversando com os alunos, periodicamente fazemos reuniões com os representantes de turma para ir acompanhando e verificando se, de fato, o que planejamos está acontecendo na prática. Então, isso faz parte do nosso dia a dia. Comumente, temos reuniões com a reitoria justamente para alinhar os objetivos da coordenação aos objetivos estratégicos. Então, a gente sempre está de olho onde o Uniesp quer chegar para caminharmos juntos, né, todos os coordenadores dos demais cursos, nessa pauta, que é justamente oferecer uma experiência memorável para os nossos alunos e contribuir aí para um mundo melhor. Então, basicamente, esse é o dia a dia, retorno para casa, tenho lá o meu momento também à noite. E é assim que acontece. Agora, muitas vezes, gente, preciso confessar, é irresistível olhar para o celular. Os alunos têm meu número, eu digo que meu número é aberto, isso é um perigo. E é tentador tentar resolver problemas pelo celular, né? Mas eu tenho resistido, estou muito comportada ultimamente. E só volto a olhar as mensagens 8 da manhã, porque há sempre aquele aluno, né, que infelizmente não entendeu a importância de respeitar, né, aquela Sim. questão do horário, justamente para cuidar da inteligência emocional da coordenadora. Então, a gente que tem que fazer isso por nós. Então, é importantíssimo que a gente tenha o nosso momento, que a gente também planeje o nosso lazer, o nosso exercício físico, senão as entregas, né, ficam carentes porque a gente não está bem. Então, eu acho que isso, sem dúvida, é essencial para o administrador, né, estar bem, cuidar-se, para poder depois cuidar do outro, das empresas, dos negócios, dos entes queridos, né? E você, Franklin, como Eu é seu estava pensando dia? aqui nesse filmezinho, ia ficar bem interessante o meu vídeo. Então, eu sou gerente corporativo Brasil, de uma empresa que tem Amplitude Brasil. Se eu fosse fazer um videozinho da minha rotina, seria mais ou menos assim, tá? Preparando a mala, olhando o voucher do avião, indo para o aeroporto, viajando para passar uma semana numa determinada distribuidora da empresa, lendo meus e-mails no celular, porque a gente usa de forma remota a ferramenta. Inclusive, algumas reuniões eu faço também no celular, a gente usa o Teams. Então, logo de entrada no dia, depois que eu estiver no aeroporto, a gente para e olha e-mails, né, ou no computador ou no celular. E aí eu passo semana em um local do Brasil, às vezes 15 dias, e de novo começa a dinâmica de prepara a mala, fecha a malinha, voa para outro lugar, e assim eu vou tocando a vida cada uma semana, ou no máximo 15 dias, em um lugar diferente do Brasil. E aí, obviamente, faço reuniões remotas, porque são bases da empresa onde eu vou, e eu faço reuniões com a minha equipe remota todos os dias. Dentro da dinâmica das empresas, a gente geralmente tem agendas de reunião, como foi mostrado aqui no vídeo, a gente tem também com a nossa equipe, com a nossa liderança, reuniões orçamentárias, reunião de performance de indicadores, todo mundo tem meta. No caso da empresa que eu trabalho, tem bônus, então para ganhar bônus tem que bater as metas. E a gente acompanha isso com a nossa equipe, a gente distribui essas metas com a nossa equipe e acompanha, né? A gente tem um termozinho que é interessante, né? Não façam isso na sua carreira. Deleguem, mas não delarguem. Existe um erro muito comum, infelizmente ainda, em muitos gestores, que eles delargam a gestão. Isso é um crime para a sua própria carreira e para a sua profissão. Delegue com acompanhamento e não delargue. Agora, dê autonomia para a sua equipe é outro ponto muito importante. Pessoas que crescem dentro da empresa são pessoas que dão autonomia para o seu time fazer as coisas. Afinal de contas, você contratou elas para isso. Então, aquela pessoa que faz microgerenciamento, aquele gestor que fica tomando conta de coisas, monitorando a vida da pessoa, ela tende a perder o foco, a equipe não vai ter um clima legal, as entregas não vão ser legais, as pessoas vão se sentir perseguidas, então não façam isso. Delegue, dê autonomia e acompanhe. E a forma de acompanhar, indicadores, plataformas de gestão, planilhas, sistemas, tem um monte de ferramenta para fazer isso, para você ser gestor bacana da sua equipe. Então, meu vídeo seria mais ou menos essa dinâmica entre aeroporto, reuniões, e-mails e reuniões de todos os assuntos possíveis que você imaginar. Financeiros, geralmente financeiro é uma pauta frequente dentro das empresas, afinal de contas a gente trabalha numa empresa de fim lucrativo,
Então, o lucro, a gente tem que falar isso sem pudor, é o objetivo. Para que as portas da empresa continuem abertas, ela precisa lucrar. Claro. Então, não somos uma ONG, eu nunca trabalhei numa ONG. A ONG não. A ONG tem outras finalidades, outro negócio, ela presta outro tipo de serviço. Nas empresas em que eu trabalhei a vida inteira, são empresas privadas, obviamente de fins lucrativos. Então, a pauta financeira sempre vai ser uma pauta bem prioritária, delicada. Então, financeiro não sai da vida da gente, matemática não sai, estatística. Inclusive, com estatística, você faz tudo. Média das coisas que estão acontecendo, média dos salários, análise de dados, você compila tudo com matemática e estatística. Então, se abracem na matemática, na estatística, não fujam dela porque ela só ajuda. Só ajuda. Então, assim, é espetacular você ter essa visão e esse domínio sobre essas disciplinas. O recado tá dado, mas eu quero mais um recado. Para quem tá almejando aí administração, negócio, gestão, tudo isso que a gente falou aqui. E fez o Enem agora, né? Quer prestar o vestibular para isso. O que vocês diriam para essa pessoa? Suelen, depois Franklin. Eu diria, venha, que certamente o curso de administração, especificamente, vai te abraçar, né? Com essa ampla possibilidade de atuação. Lá no Uniesp, você tem a possibilidade de fazer uma aula inaugural, então ter essa vivência, conhecer um pouco da cultura, dos espaços, dos serviços extras que oferecemos, né? E também bater um papo lá comigo, que eu vou te explicar como é que é a nossa estrutura curricular, né? Que disciplinas é que você vai ter contato e as habilidades que serão desenvolvidas aí ao longo do tempo. E, lógico, procurar conciliar com as expectativas. Mas estamos lá, de portas abertas, para recebê-los e já para uma aula inaugural, se desejarem. Aí. Eu vou advogar em causa própria, falando da administração, né? Então, assim, eu já vi muitas pessoas. Então, o recado que eu diria é: eu certamente não tenho dúvida de que vocês não vão se arrepender na decisão se, porventura, vocês escolherem administrar e cursar o curso de administração e fazer sua carreira e sua vida sobre o curso de administração. Me permitam aqui a licença poética, mas eu já vi vários colegas formados em outras disciplinas, tenho vários casos, em que eles não atuam na área, e existem estudos sobre isso, vocês podem pesquisar isso na internet, quais são as áreas em que você se forma, mas você não executa a sua carreira naquela. Administração não está na lista dos cursos em que você se forma e não exerce sua carreira. Existem outros cursos e vocês vão surpreender, eu não vou falar aqui para não ofender as outras disciplinas. Para não deixar também o pessoal triste, né? Não, mas assim, uma coisa que eu posso garantir para vocês, eu não conheço administradores que fazem outras coisas que não sejam usar o curso em que eles se formaram. Eu conheço outras carreiras, que as pessoas se formaram, têm um diploma, são bacharéis, e não exercem a profissão nessas disciplinas. Eu não conheço, eu estou com 30 anos de carreira, completando aí em breve, eu não conheço um administrador que não é administrador e que não vive da administração, seu salário, sua remuneração e sua carreira. Conheço outras disciplinas. Então, advoguei em causa própria, mas eu estou trazendo dados estatísticos, quem quiser ver isso, a internet está cheia de pesquisas que mostram isso que eu estou falando. Sim. Tanto dos centros acadêmicos, das universidades que fazem esse tipo de levantamento para trazer essa informação para os alunos. Olha, qual é a carreira que tu se forma e não exerce. A administração, garanto a vocês, não é uma delas. Já viu que é certeira a escolha, né? Sim. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Foi enriquecedora, esclarecedora, na verdade, até para mim que não conhecia tanto da área. Imagino também que para você. Muito obrigada. A gente que agradece. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. E se você quer ficar por dentro desse e de outros assuntos que tem tudo a ver com o Enem, segue a gente nas redes sociais, @lavemOEnem. Se cadastre também na nossa plataforma, lavemOEnem.com.br. Encaminha esse vídeo aí para quem tu sabe que quer fazer administração, que eu tenho certeza que ele vai agradecer a você por isso. Um cheiro e até o próximo episódio.